Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre uma situação bem inusitada. O sul do Brasil está vivendo uma onda de calor, mas só que no meio dessas altíssimas temperaturas, dessa fortíssima onda de calor, tivemos frio. Pois é, como isso é possível? Como no meio de uma onda de calor forte, poderosa, pode ter frio? É isso que eu quero contar para vocês. Se você gosta desse tipo de assunto, vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, já deixa dedo no like e se for a primeira vez no canal, se inscreva e aperte aí, as notificações. Bom, meus amigos, vamos lá, porque acontece que isso é uma coisa extremamente normal. Eu poderia muito bem falar aqui nesse vídeo, que o sul do Brasil está com um clima de deserto. Pois é, e não estaria brincando. Não, claro, com clima, porque clima é uma coisa, muito mais demorada, tal, lá, lá, lá. Não, mas está com aparência de deserto. Porque essa onda de calor, ela secou a atmosfera. Então, a umidade relativa do ar nessas regiões ficou muito baixa, o que permite, a não formação de nuvens. Um céu muito claro, muito aberto, e aquela insolação, ó, pico, aquele sol de rachar, como a gente gosta de falar também, um sol para cada um. E com isso, pela manhã até a tarde, você tem o aquecimento radiativo da superfície. E isso faz com que as temperaturas entrem em rápida elevação, que provoca aquele calorão de 40 e tantos graus. Mas, contudo, porém, entretanto, uma hora o sol se põe. E acontece que quando você tem uma atmosfera muito seca, há muita perda radiativa. Então você tem muita perda de calor quando a atmosfera é muito seca. E aí o que acontece? Quando não tem essa água para dar uma segurada nessa perda de calor, nessa transferência de calor, da superfície para as camadas superiores da atmosfera, aí você tem o que? Você melhora a condutividade térmica do ar, tá? Porque com a água você deixa ela pior, você deixa uma condutividade térmica piorada, fazendo aumentar a própria termodinâmica ali, as colisões termodinâmicas. Então toda essa temperatura que nós sentimos é chamada temperatura termodinâmica. E aí, gente, acontece o seguinte: se não há perda radioativa, se há perda radioativa e não há uma dificuldade, algo que provoque uma dificuldade nessa perda, essa perda ocorre de uma taxa muito alta. E essa taxa muito alta faz com que haja um resfriamento da superfície. Então acontece o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Por quê? No meio dessa onda de calor, tá? No meio dessa onda de calor, teve eventos, de frio no final da noite, no início da noite, na madrugada. Só para vocês terem uma ideia, algumas estações indicaram uma madrugada, nessa quinta-feira que passou, de 3,4 graus em São José dos Ausentes, 5 graus em Cambará, do Sul, 8 graus em São Francisco de Paula. Tá? E tudo isso são regiões também de serra, acima de 1.000 metros, que já ajuda mais ainda a essa situação. Então, mesmo com essa onda de calor, e ainda assim, pessoal, e ainda assim, a própria Porto Alegre, alguns termômetros, tiveram também mínimas baixas. Por exemplo, indicaram 12,7 em Gravataí. Em Santa Catarina, a mesma coisa, né? Tá muito seco, termômetros de Minas e termômetros mínimas, em 2,6 graus em Bom Jardim da Serra, 4,6 em Ubirici, 5,0 em São Joaquim, 6,7 em Urupema. Ou seja, essa perda radioativa, tá? Simplesmente, aconteceu isso. E não se engane, tá? Que no meio de uma onda de calor possa haver, tá, geada, possa haver até mesmo um fenômeno de geada, tá,
mesmo que de forma bem, né, bem fraquinha, mas sim, pode ter um fenômeno de geada. É só ter um pouco mais de umidade na atmosfera para isso naquele momento. Tá? Então, por que, que eu falei que era bem típico do deserto? Porque no deserto ocorre muito isso. Muito seco de manhã, aquela temperatura altíssima que se desenvolve rapidamente. No final do dia, né, há muita perda radioativa por causa até mesmo do tipo de solo, da areia, e você tem até temperaturas abaixo de zero no deserto, dependendo da época do ano. Tá? E sensação térmica ainda mais baixa. Então, é isso que eu queria falar com vocês, que sim, no meio de uma onda de calor, trouxe um eventozinho de frio, e a gauchada lá e parte também, o pessoal de Santa Catarina sentiu isso. Então, meus amigos do Sul, de manhã, um inferno, e de noite, um refresco. É isso aí, é o que temos para hoje. Então, meus amigos, muito obrigado pela presença. Valeu mesmo, gostou? Larga o dedo no like e, pô, se inscreve aí, ó. Se inscreve e aperta as notificações. Forte abraço, até a próxima.